enfim, eu tenho uma expectativa tradicionalmente aquela palavra do ano novo, né? O que vem por aí, a gente sempre está esperando alguma coisa. E acho que um exercício que todo mundo faz meio que em fim de ano é um balanço, né? O que passou? O que eu fiz? Né? Não à toa virou meme aquela música da Joana, né? Chegou, então é Natal, o que você fez? Né? E aí a gente fica se perguntando. E assim, quando eu penso 2020, uma coisa que para mim, até pensando nessa mensagem de hoje, é que eu fiz a conta e eu estou chegando a 25 anos de caminhada cristã. Eu não nasci num lar cristão, né? 25 anos é o quê? É mais do que a sua idade de vida, ô Daniel? Né? Que coisa. Não. Enfim, 25 anos de caminhada cristã e algumas coisas sempre me afligiram, principalmente no início da minha caminhada cristã, no início da minha vida com Deus. Eu acho que me perturbam e me preocupam até hoje. São uma tônica naquilo que eu penso, naquilo que eu reflito, que é sobre maturidade cristã. Né? Eu passei por algumas igrejas, eu mudei muito de cidade, né? Eu passei por 3 ou 4 igrejas ao longo da minha trajetória cristã, e sempre essa coisa do desafio de ser um cristão maduro era uma coisa que voltava, né? De uma forma ou de outra. E a última igreja onde eu fui membro durante 12 anos da primeira igreja batista de Madureira. E o pastor de lá, que hoje está em Recife, ele sempre pensava a caminhada cristã com uma ilustração. Ele repetia muito essa ilustração, que é como se fosse uma escada, dessas escadas para a gente fazer manutenção em casa, né? Só que uma escada muito longa, e que a gente colocava essa escada apoiada numa parede e ia subindo, e essa era a trajetória cristã. E a grande preocupação que a gente tinha que ter era se a gente colocou a escada apoiada na parede certa. Porque se a gente vai subindo, apoiado na parede errada, a gente vai chegar lá e vai ter uma grande frustração. E isso era uma coisa que me deixava sempre bem... Eu acho que tinha um lado angústia, ânimo no sentido de olhar para alguma direção, preocupada de saber se eu estou fazendo as escolhas certas, se eu estou investindo tempo naquilo que de fato importa, né? E assim, qual é o parâmetro para saber se essa escada está na parede certa? Né? Eu acho que esse é o maior problema. Né? Como é que a gente descobre isso? E a gente descobre sempre através da palavra de Deus. As palavras de Jesus, elas são a grande chave para aquilo que Jesus quer para a gente em termos de vida e de caminhada cristã. E aí, pensando nisso, eu vou convidar vocês a abrirem as Bíblias, quem tiver com Bíblia, olhar na tela, porque eu botei o texto na tela. Essa daí eu não vou enxergar na tela não, gente. Eu acabei de completar 40 anos, eu não enxergo mais. Oficialmente, não rola. Essa versão é a Almeida século XXI, eu vou acompanhar daqui do papel, que acho que está mais fácil. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá ordens claras acerca daquilo que o Senhor quer que a gente faça, acerca da maneira como o Senhor quer que a gente viva. Nós oramos para que, no nome de Jesus, a gente trace as nossas expectativas a partir das expectativas que o Senhor mesmo traçou para a gente antes da fundação do mundo. Que, no nome de Jesus, o Senhor fale através de mim, que o Senhor fale comigo, e que todos nós saiamos daqui tendo a certeza de que ouvimos a tua voz e não a minha voz. Que o Senhor nos motive a caminharmos contigo e lançarmos sobre o Senhor mesmo as nossas expectativas e as nossas esperanças. Em nome de Jesus, amém.
esse texto, né, de Mateus 28, 16 a 20, ficou conhecido como a Grande Comissão, né? Essa cena acontece, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. O Evangelho de Lucas, por exemplo, vai relatar que Jesus já tinha comido com os discípulos, tinha encontrado com alguns seguidores no caminho de Emaús. A gente vai ter cenas diferenciadas, e essa daí é a última coisa que Jesus faz depois que ele ressuscita antes de ir para os céus. E ele não ia encontrar novamente com seus discípulos. E aí pensa o seguinte, gente, imagina que você conviveu durante muito tempo com uma pessoa. Esse tempo que você conviveu, mesmo que tenha sido só 3 anos, que é um tempo cronologicamente curto, foi um tempo extremamente intenso em que você viveu intensamente com aquela pessoa, que é a realidade de Jesus com seus discípulos, que andou, que caminhou, que dormiu, que acordou e que compartilhou suas refeições junto com eles. E aí você vai se despedir para sempre. E qual é a última coisa que você vai dizer para essa pessoa? E aí a última coisa que Jesus diz para essas pessoas é: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ensinado. E aí ele faz uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A última coisa que Jesus escolheu por falar foi isso. É assim, a mensagem que a gente tem aqui de Jesus, ela não é só importante pelo conteúdo que ela traz, porque esse conteúdo é extremamente importante, mas ele também é importante por conta da circunstância em que ele aparece. Por quê? É uma circunstância singular. Jesus não reencontraria com eles em terra. Reencontrou no céu, mas não ia reencontrá-los. Era a última coisa. E aí, tradicionalmente, as últimas palavras são aquelas que ficam na nossa cabeça. Né? Eu não sei se alguém já perdeu alguém, ou você sempre lembra de alguma coisa que foi dito por último. Né? E era isso que Jesus queria que ficasse na cabeça dos discípulos. Ide, fazei discípulos, batizem, ensinem. Né? Ele deu ordens, deu 4 ordens. E deixa eu ver onde é que eu me perco. Enfim, e aí, quando eu faço a minha reflexão de fim de ano e penso nessa coisa de maturidade cristã, não dá para dissociar a maturidade cristã dessas últimas ordens de Jesus, de pensar nesse exercício de ir e fazer discípulos. E aí, pensando nisso, hoje a minha ideia é compartilhar um pouco de algumas experiências, aproveitando esse tema Mulheres que Encontraram Jesus, falar um pouco das minhas experiências nesse âmbito de ir e pregar, e não batizei pessoalmente, né? Mas ir pregar, fazer discípulos, ensinar em todas as nações. E aí eu quero compartilhar sobre 2 viagens missionárias que eu participei em contexto transcultural. Uma aconteceu em 2003, eu estava fazendo a conta, tem 17 anos, né? Passa aí a foto pra gente. Essa daí foi a Operação Trânsito, foi na Espanha. E aí, como é que era a Operação Trânsito? O objetivo, o público-alvo, era a população muçulmana que sai do norte da África, tradicionalmente pelo Marrocos, e atravessa de navio pelo Mediterrâneo para a Espanha, que é assim, o caminho mais curto. Um dos caminhos de barco dá assim, 40 minutos. É muito rapidinho, né, essa viagem. E aí, no Marrocos é bem difícil você fazer isso, mas na Espanha você distribui material evangelístico à vontade. Né? Tem aí umas resistências das pessoas, mas não é ilegal, você não vai preso por conta disso. Né? Então a gente ficava nos portos, né, no sul da Espanha. Quando a gente saiu daqui, a ideia era ir para Algeciras, que é esse que está mais perto ali dos Estreitos de Gibraltar, onde tem a estrelinha, e a gente acabou indo para Almeria, que é o último ponto de cá. Né? A gente que está olhando para lá é da direita. A gente acabou ficando em Almeria, então a viagem ao todo, nossa, durou 14 dias ou 15, um período de treinamento inicial e um período de distribuição de material evangelístico, né? Tinha os kits lá de material evangelístico. Passa aí para mim, o Gabi, por favor,
Essa daí foi a equipe. Procure aí 3 pessoas que vocês conhecem. Uma sou eu, né? Então faltam 2. Acharam o Marcelo? Acharam a Jéssica? Ah, tem a Mel. Você conhece a Cris? Tem a Mel. Quem conhece a Mel? A Jéssica tá ali atrás. A Marcela tá bem na frente. Né? Tem mais gente que talvez o pessoal conheça. O Gil. Sim, Gil foi. Melissa foi. A Cris foi. Não sei se você... A Cris não foi, que o visto dela não saiu. A Cris coordenou no Brasil, mas não foi. Né? Nós éramos jovens. Olha só que coisa linda que nós éramos, né? Obrigada. Aí tem a próxima que está identificado com a galerinha que foi mesmo. Né? Essa daí. Não, volta, essa daí. E aí tem outras pessoas. Esse foi o grupo que saiu do Rio. Aí tinham 2 pessoas que saíram do Maranhão, que não estão nessa foto. E tinha uma outra menina que saiu do Rio, mas foi antes, que ela foi ela pôs como parte das férias dela. Ela ficou 2 meses, 2 semanas na Espanha. Aí depois encontrou com a gente, ficou as outras 2 semanas no projeto, né? E voltou para o Brasil com a gente. Enfim. Pois é. Você, não, eu magra desse jeito, gente. Eu acho que essa era que eu comi, engoli, né? Eu sou 2 dessa daí hoje em dia. Né? Tá todo mundo bem diferente. Enfim, éramos muito jovens, né? Então, assim, a gente, nesse projeto, a gente distribuiu material evangelístico. Tinha o filme Jesus em VHS na época. Não, as minhas fotos são fotos de filme. Eu tive que fotografar essas fotos para colocar aí hoje, porque são fotos de filme. Né? Eu levei câmera e filme tradicional. Né? A gente distribuía nos portos e foi isso, basicamente, o projeto. E o outro projeto foi em 2010, chamado Conexão África, que foi um projeto evangelístico na África do Sul durante a Copa do Mundo. Ao todo foram 23 dias. Esse eu já tinha 30, né? Já era uma mulher adulta. Foram 23 dias na África do Sul. O objetivo... Tem o próximo que não tem a equipe toda, não, mas tem a nossa recepção lá. O objetivo era evangelizar durante a Copa do Mundo. Então, a gente foi para porta de estádio, a gente foi para esses espaços da FIFA Fan Fest, né, como teve em 2014 aqui, tinha lá coisas enormes, né, de evangelismo pessoal. E foram 2 momentos muito... Eu não sei se tem a terceira foto desse projeto, acho que não. Aí, nessa sequência, não, tem depois. Né? Isso daí foi a recepção, né, nossa no aeroporto. Esse projeto foi, assim, gente, 210 pessoas mais ou menos. Né? Um troço gigantesco. Foi muito bacana. Esse projeto tem 10 anos. Né? E a minha ideia não é compartilhar exatamente esses projetos, mas o que eu aprendi nesses projetos que impactam a minha vida até hoje. Um tem 17, um tem 10, ou seja, é muito tempo, né? Meu irmão brincava assim, né? Poxa, Deus faz milagre na vida da gente todo dia, né? Então, se eu estou contando história de 17 anos atrás, parei no tempo, né? Tem algum problema aí comigo, né? Não com Deus. Mas, enfim. E eu quero compartilhar um pouco sobre coisas que eu aprendi nesses projetos. E, assim, a primeira delas, e que parece um chavão, parece uma bobagem, é a de que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe? A gente trata... assim, essa é uma frase que a gente repete o tempo inteiro. Sabe? A gente marcou um compromisso, teve um engarrafamento, a gente chegou atrasado. Não, mas Deus está no controle. Né? A gente estava indo para algum lugar, foi assaltado no meio do caminho. Não, mas Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle. Estava preparando uma comida para alguém jantar, aí perdeu a hora e queimou a comida. Ah, não, mas Deus está no controle, Ele sabe de todas as coisas. A gente usa muito essa frase como uma espécie de desculpa para aquilo que dá errado nas nossas vidas. E aí não é que Deus não esteja no controle, que Deus de fato não saiba de todas as coisas, ou que essas coisas estranhas não estejam na mira de Deus. Mas a gente o tempo inteiro, na verdade, esvazia a ideia de que Deus está no controle. Por quê? A gente usa a ideia de que Deus está no controle para justificar aquilo que a gente não conseguiu controlar. Né? Eu me atrasei, eu não consegui controlar o tempo.
A comida queimou, eu não consegui controlar o cozimento da comida, né? Aquilo que está fora do nosso controle. E a questão é que, o tempo inteiro, o que a gente faz nas nossas vidas, que é muito normal? A gente controla tudo. Eu vou acordar a tal hora, eu vou sair a tal hora, eu vou usar tal roupa. E não que esse plano seja ruim, ou essencialmente ruim. Na verdade, a gente sabe que esse plano é extremamente positivo. E é Deus que nos ensina a remir o tempo, né? Ele que nos incentiva a administrar o tempo. Mas a gente precisa lembrar o tempo todo de que Deus está no controle, significa principalmente que Ele é quem gerencia as nossas vidas. É Ele que é responsável por fazer aquilo que Ele se propôs a fazer. Não à toa, Jesus fala para os discípulos: a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara, que a seara é dele. Se a nossa ordem é ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo, pregai o evangelho fazer discípulos de todas as nações, esse é o texto que eu estou lendo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tenta pensar o seguinte: a gente, nesse texto de Mateus, a gente não tem a quantidade, mas vamos trabalhar com os 11, né? 12 Judas que se perdeu, ficaram 11. Tem que imaginar que são 11 pessoas com a tarefa de ir e fazer discípulos de todas as nações. Humanamente é impossível, né? Eles não sabem todas as línguas, eles não têm recursos para andar por todo mundo, eles não têm tempo de vida para fazer isso, né? A vida, pensar na quantidade, Jesus deu para eles uma tarefa impossível, ponto. Mas aquilo que parece possível para o homem é possível para Deus, né? E aí é a hora que a gente precisa lembrar que controle de Deus é esse, né? É quando Ele faz o impossível. Tradicionalmente, as tarefas que a gente faz na igreja são coisas que a gente consegue fazer, né? Hoje aqui na igreja eu trabalho com o louvor. É uma habilidade que eu consigo fazer. Eu vou contar mais tarde uma história do milagre na minha vida nesse sentido também. Mas é uma coisa que eu consigo fazer. Eu estudei canto durante um tempo. Eu já tentei milhões de vezes estudar música, nunca rolou, né? Mas é uma coisa que humanamente eu consigo me preparar, estudar as letras, não sei o quê, e que eu faço. As tarefas que Jesus nos propõe, a tarefa que Ele nos propõe em Mateus 28 é uma tarefa que é impossível para o homem. E, tradicionalmente, os desafios missionários são coisas que, quando a gente olha, são impossíveis para o homem. Em 2003, eu tinha 23 anos, né, quando eu dei a louca e falei, vou para a Espanha. E eu lembro que fui eu que pilhei a Jéssica para ir também, né? E ela acabou, não, vou também, vamos embora, né? E era o impossível na época, eu já trabalhava, com o meu salário era completamente impossível levantar aquele recurso. Eu não sei se era $2.500 ou $2.000, eu não sei. Eu lembro que o valor em reais era R$5.000. Era completamente impossível em 2003 eu levantar R$5.000 ou eu pagar R$5.000. Eu acho que eu não tinha nem isso no limite do cartão de crédito. Se eu quisesse simplesmente passar no cartão, eu passo lá em 12 vezes. Né? Não tinha essa possibilidade. E aqui, a igreja que eu frequentava era uma igreja que não tinha um comprometimento com missões. E a igreja que eu frequentava pagou quase tudo. Era uma igreja grande, que tinha orçamento, mas que não tinha visão. Não tinha costume. Não investia em um único missionário. Né? Tradicionalmente, as igrejas batistas têm os meses de missões, né, que são março e setembro. Agosto, acho que é setembro, não? Enfim, são 2 meses de missões, que geralmente você levanta ofertas específicas para missões. E fora isso, a igreja não participava com nada, efetivamente. Não fazia viagem missionária, não fazia praticamente nada de evangelismo. Tinha a área de evangelismo e missões na igreja era muito esvaziada. Então, foi um grande milagre a igreja topar pagar a viagem. Não pagou tudo, absolutamente tudo, né? Levantou uma parte. Muito significativa, foi a maior parte. Eu tive outras poucas ofertas, mas eu acho que dos 5.000, não deu R$1.000 que não foram da igreja. Né? Então, assim, foi mais do que 80% levantado na igreja local. Em 2010,
aos 30, trabalhava, tinha o meu salário, tinha uma poupança, né? Deu a louca mais uma vez. E foi muito engraçado. Porque eu acho que era março, mais ou menos, e a Copa começava em junho. E aí um pastor Marcos Grava, foi à igreja que eu frequentava, e falou dessa viagem na pregação. Eu não lembro de nenhum detalhe da pregação. Eu sei que no meio da pregação, ele falando da viagem, eu falei assim, engraçado, podia ir desse negócio, hein? Aí terminou a mensagem, fui procurá-lo, fui conversar com ele. Eu, pastor, deixa eu fazer 2 perguntas. Quanto é que custa? Ele, irmã, ele é paulista, ele fala, irmã, tá dando uns 5 mil reais, que o valor também era calculado em dólar, né? Tá dando uns 5 mil reais. Aí eu, tá. E ainda tem vaga? E aí ele disse, olha, se a irmã quiser ir, me manda um e-mail ainda amanhã, porque o grupo já está praticamente fechado. Aí ele me deu o cartãozinho dele. No dia seguinte eu mandei um e-mail para ele perguntando o que precisava. Ele mandou a lista de documentos. Na época a gente mandava pelo correio. Na quinta-feira eu estava mandando todos os documentos no correio. Eu tinha o passaporte, já tinha tirado, estava na validade. Eu já tinha a carteira de vacinação para febre contra a febre amarela, minha vacina estava na validade. Todos os documentos eu precisava. Eu só demorei até a quinta-feira para mandar, domingo a quinta, porque eu precisava de uma carta assinada pelo pastor. Foi o que mais demorou, a carta assinada pelo pastor. E aí eu fui à igreja no dia de semana, eu mesma digitei a carta, imprimimos lá na secretaria, ele assinou, escaneou. Não, manda pelo correio. Enfim, coloquei no correio aquela documentação. Só que, apesar de eu estar gerenciando a minha viagem, isso parecia que eu estava no controle da viagem. Eu que estava gerenciando, eu que tinha o passaporte, eu que tinha... Não tinha... Todo mundo contava história assim, não, porque foi um milagre quando eu consegui o passaporte, porque o prazo, não sei o quê. Meu passaporte estava em dia, prontinho para mandar. Né? A minha carteira de vacinação estava em dia. Só que o meu trabalho não me liberou. E eu já tinha falado com todas as instâncias possíveis. E eu não tinha liberação do trabalho. Eu cheguei a mandar um e-mail para a direção do projeto, falando que como é que faz, né? Se eu não conseguir embarcar, não sei o quê. Aí eles falaram assim, tenta ver se até tal dia você avisa para a gente tentar resgatar uma parte do dinheiro da tua passagem, não sei o que lá, enfim. 5 dias antes, Deus fez o impossível e saiu a minha liberação. Porque aquilo que eu não podia fazer era onde Deus queria me mostrar que a obra não era minha, é dele. Não adiantava a minha vontade. O controle era dele. Ele é que estava controlando todas as coisas, apesar da gente querer o tempo inteiro controlar. E isso era para cumprir a grande ordem que ele tinha dado. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Né? Eu não sei se foi em agosto, né, de 2019, né, do ano passado, que Daniel, Gabi e Rodrigo chegaram na igreja assim, a gente quer ir para um projeto missionário lá em Maringá. Né? E quando a gente soma a inscrição, só o projeto custa R$2.100. Perguntei para a Soraya, que está lá na coordenação do projeto, ela falou, R$2.100, fora a passagem. Aí eu fiz a continha assim, gente, 9 contos de réis. Né? R$9.000, a gente é uma igreja de quantos membros? 60? Isso não cabe no nosso orçamento. Isso não cabe na nossa realidade. A gente olha para um desafio financeiro dele e fala assim, poxa Deus, podia chamar os jovens das igrejas grandes. Né? Essas igrejas grandes é que têm orçamento. Às vezes elas têm orçamento e não têm visão. Às vezes elas têm orçamento e estão colocando a escada na parede errada. Estão investindo tempo nas coisas que não são ordens explícitas de Jesus. Por quê? Levantar esse valor é impossível para a gente. A gente olha e vê que a gente não tem como. Mas aquilo que parece impossível ao homem é possível para Deus. Né? Quando no dia 22 o Rodrigo apresentou o relatório,
Eu realmente chorei. Eu fiquei assim, cara, como assim? Eu não sei se mais alguém ficou de queixo caído, né? Se mais alguém ficou de queixo caído, mas eu fiquei de queixo caído. Porque assim, como? Como a gente conseguiu fazer isso? E aí, assim, basicamente, foram a nossa igreja e a igreja camarista. Que são duas igrejas pequeniníssimas, que não tem orçamento para isso. Mas que resolveram obedecer. Resolveram investir e ouvir aquilo que Jesus estava dizendo. E de fazer discípulos. E aí a gente aprende, a gente vivencia esse controle de Deus que está muito além de uma desculpa para os nossos desastres. A gente vivencia o milagre de Deus de Ele mesmo fazendo aquilo que Ele disse que a gente ia fazer. Vivenciar aquilo que a gente não tem como fazer. Que é transformar o mundo, né? Que é fazer todas essas coisas. Enfim. A segunda coisa que... Tem aí, acho que um versículo só, né? Passa aí para mim, please. Esse troço. Que é o para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Tá em Mateus 19. A segunda coisa que eu aprendo é que Deus nos surpreende. Né? Quando eu era jovem, em 2003, né, menina, e Deus já tinha me surpreendido de forma sobrenatural com aquele dinheiro que eu não tinha nem ideia de quanto é que... Eu nunca tinha visto 5 mil reais junto, né? Quando eu investi, quando eu fui para a Espanha. Em 2010, a minha experiência foi muito diferente. Né? Ele me surpreendeu, sim, com a liberação. Ele mostrou que ele fazia o impossível, mas as surpresas não pararam por aí. Por quê? A gente é mais velho, a gente envelhece e fica realmente ranzinhos, a gente não aprende coisa nova, né? Aquela coisa de que não se ensina truque novo para cachorro velho. Né? Eu tenho vivido cada vez mais isso. Né? E eu, com 30 anos, em 2010, eu vivenciei muito disso. Por quê? Em 2010, eu fazia de tudo na igreja. Eu era professora da escola bíblica há anos. Era uma pessoa que gozava de confiança da liderança inteira da igreja. Não, a Érica que está no negócio. Ah, então pode autorizar. Meu nome era um nome assim que abria portas na igreja. Né? Eu já tinha coordenado viagem missionária da igreja. Sei lá, mas o que eu fazia. Eu imaginava na época que assim, não tinha nada dentro de uma igreja que pudesse ter numa igreja que eu não pudesse fazer ou não tivesse feito. Tirando tocar instrumento musical, que fosse, sabe, coordenei vigília durante um tempo. Enfim, eu tinha feito de tudo. E aí, em 2010, quando eu chego pro pastor Gravo e falo assim, posso ir? Pode, vamos, irmã. Né? Eu que tinha dinheiro para pagar, né? Não imaginava que eu pudesse aprender alguma coisa nova. O que aconteceu? Ao longo do processo, né, e aí foi muito curtinho e uma troca de e-mails muito curta, eu recebi muito poucas informações sobre como seria lá. Então, a primeira coisa que Deus me surpreendeu profundamente foi trabalhar no meu caráter. Eu sou uma pessoa que tradicionalmente reclama de tudo. E reclamo tradicionalmente de desorganização. Quando as coisas não estão claras e desorganizadas, eu sou a pessoa que vai reclamar do início ao fim, né? E dentro de igreja, eu reclamava mais ainda, né? Dentro desse contexto eclesiástico. E as informações eram pouquíssimas. E aí um dos manuais que a gente recebeu era assim, seja flexível. E aí eu, preocupada com aquilo ali, comecei a orar assim, Deus me ajuda a não reclamar. E eu passei 23 dias da minha vida sem reclamar. Os 23 dias do projeto. Né? As pessoas vinham reclamar perto de mim, eu saía de perto. Né? E Deus me abençoou muito, porque a pessoa com quem eu dividi o quarto, ela fez o mesmo propósito, de não reclamar. Né? Então, assim, alguém vinha reclamar, a gente se olhava, saía de perto e ia orar. Não pode reclamar, não vamos reclamar de nada. E eu não sabia muito de como é que seria esse trabalho. Né? Sabia evangelizar, já tinha dado treinamento de evangelismo. Enfim, e aí chega lá, a gente tem uma reunião, o dia que a gente vai ter a separação dos trabalhos, e aí tem 3 equipes. Uma equipe de oração, que era uma equipe formada por um grupo muito seleto. Tinha muita gente que saiu do Brasil para participar desse grupo de intercessão. E tinha até uma crítica de algumas pessoas que foram na intenção de fazer outra coisa e acabaram indo para a intercessão.
Porque existiam pessoas chamadas para isso, né? Que tinha esse propósito. Tinha um outro grupo que era o grupo de artes. Eu acho que tem uma foto aí do pessoal das artes. Vê se passa aí para mim uma, por gentileza. O pessoal era assim, profissional em fazer palhaço, perna de pau, dança, street dance, capoeira. Aí eu olhei para aquilo ali, gente, o que é isso? Eu não sei fazer nada disso. Não, volta. Deixa nesse. Isso. E o outro grupo era o grupo dos esportes. O pessoal dos esportes tinha professor de educação física, ex-atleta, atleta, né? Aí eu olhava assim, sem fazer nada. E a gente tinha que sair do salão naquela hora, dividir por áreas. Não sei fazer nada. O que eu vim fazer aqui? O que aconteceu depois desse tempo todo? E aí eu tinha conhecido uma menina chamada Iaponira. A Iapo tinha ido para a intercessão. Ela saiu do Brasil nessa intenção. Ela tem um chamado específico com intercessão. E aí eu sentei do lado dela, assim, sem saber para onde ir. Iapo, eu não tenho ideia do que fazer. Eu não sei para onde eu vou. E aí ela falou assim, vai para os esportes. Precisam de gente lá, vai para os esportes. Você está vendo que você não vai para as artes. O pessoal está vindo aqui equipado para isso. Você não veio equipada. Vai para os esportes. Aí fui. E aí aprendi, nesses 23 dias, a trabalhar com Kids Games. Eu não imaginava que eu pudesse evangelizar através dos esportes. E aí passa a foto. Essa pessoa no meio, com perna, sou eu. Eu apitei um jogo de futebol nesse dia. Né? E não só isso, mas com o inglês de 10 palavras que eu tenho, eu fui intérprete do grupo. Porque Deus nos surpreende. Porque Ele vai além de todas as nossas expectativas. Quando eu penso, volta, calma, espera, sem pressa. Quando eu penso no Conexão África, eu sempre lembro, e até pensando nessa mensagem, eu pensava assim, gente, no lugar de colocar Deus nos surpreende, eu devia colocar Deus mostra que a gente é arrogante pra caramba. Por quê? Eu imaginava que eu não tinha nada para aprender. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu percebi foi, eu não sei nada. Ele me surpreendeu com o inglês que eu imaginava assim, cara, meu inglês não existe, né? E em muitos momentos eu fui a pessoa que interpretava. O grupo era enorme, 200 pessoas, tinha muita gente fluente em inglês, mas a galera que tinha um inglês bacana, assim, não dava conta de 200 pessoas. Então, em muitos momentos, eu resolvia as coisas, né? E uma das pessoas que estava até ajudou no treinamento de inglês, falou, não, você se vira. Você vai para o grupo de lá porque você vai ajudar aqui a fazer não sei o quê. Né? Deus nos surpreende de forma que a gente não consegue nem imaginar. Uma outra grande surpresa foi o seguinte, em 2005, né, 5 anos antes, eu fui diagnosticada com fenda nas pregas vocais. Minha prega vocal não fecha, né? São 2 membranazinhas, a minha é aberta. Ela não fecha. Tem muitos anos que eu não faço exame, então até agora o diagnóstico é o mesmo, né? E eu fui proibida de cantar por conta disso. Estou proibida até hoje de cantar, não devia cantar. E nessa época eu não cantava nem durante o período de louvor da igreja, né? E aí assim, todo mundo em Madureira sabia que eu não cantava, né? E aí quando eu volto assim, falo pro rapaz que era líder da música lá, cara, eu dirigi o louvor. Agora você pode botar foto, né? É essa daí, né? Eu dirigi louvor lá na África do Sul. Aí, como assim? Quando eu mostrei essa foto em Madureira, o pessoal, como? Meu Deus! Você canta, você tem voz, né? Porque eu não podia cantar. Eu, na verdade, não posso cantar até hoje. Essa aqui é verdade. Mas Deus nos surpreendeu também nesse aspecto, né? E Ele continuou surpreendendo. Deixa eu ver o que eu anotei aqui para ver se tem algo que eu não falei. A gente escreve um monte de coisa. A questão é que, assim, por que Deus nos surpreende? A gente o tempo inteiro baseia aquilo que Deus pode e que Deus não pode fazer nas nossas limitações. A gente coloca Deus na nossa caixinha das coisas que a gente consegue fazer. Eu acreditava
que só era possível evangelizar ou fazer um impacto espiritual em algum espaço com aquilo que eu já sabia. Eu não imaginava que eu poderia fazer uma coisa diferente. E aí, quando a gente limita a Deus aquilo que nós somos, nós pecamos. E essa é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. A gente sempre limita a Deus aquilo, a nós mesmos. Né? A gente esquece que Deus vai muito além, Ele faz muito além, Ele é alguém muito além. E assim, no retorno da viagem, né, quando eu dei o testemunho na igreja, a igreja já começava a sustentar, já tinha começado nesses 7 anos de intervalo aí, já estava sustentando alguns missionários e tudo. Eu fiz um desafio no final do testemunho, que eu disse o seguinte: coloque na agenda da sua vida participar um dia de um projeto missionário transcultural. Nesse dia de 2010, tinha gente de todas as idades. A pessoa mais nova tinha 12 anos, a pessoa mais velha tinha 60. Tinha gente de todas as idades. Tinha trabalho para todas as idades. E, a partir dali, várias pessoas da igreja participaram de projetos transculturais. A igreja se envolveu de forma mais ativa nessa área. Deus me surpreendeu também nisso. Porque em 2003, quando eu fui para a Espanha, na Operação Trânsito, eu nem dei testemunho na igreja sobre isso. A igreja pagou quase tudo, mas nem testemunho lá eu dei. De tão não importante que aquilo ali era. Né? Eu poderia ter colocado um 4º ponto, só 3, mas a gente vive missões muito além, os impactos dessa viagem, né, eles são muito além do impacto da vida de quem vai. Mas quando a igreja está envolvida com aquilo ali, a igreja também vai junto. A gente também vivencia todo esse momento, porque a gente está cumprindo a ordem de Jesus de ir e pregar o evangelho. Enfim. E o terceiro ponto é o seguinte. O nosso compromisso é com a obediência, não com os resultados. De novo, a gente tenta segurar as coisas e a gente quer pensar na nossa lógica humana das coisas. Eu evangelizei muita gente, distribuí muito material na Espanha. Eu tive contatos mais loucos possíveis na África do Sul. E nessa coisa de Kids Games, você fala para 100 crianças ao mesmo tempo. Né? Eu falei de Jesus para muita gente. E eu não tenho ideia de quem se converteu. Nessas 2 viagens. E a gente está tão acostumado com uma lógica de resposta, de urgência, de lucratividade, que a gente sempre pensa nesse resultado imediato para qualquer coisa. Né? O tempo inteiro a gente pensa que sucesso é ter um número. E essa ideia de sucesso numérico, ela atravessa vários aspectos da nossa vida, vários aspectos da nossa sociedade. Penso o seguinte, que quem é bem-sucedido é quem ganha um salário que tem um número alto. As pesquisas quantitativas, que são aquelas baseadas em número, elas têm mais credibilidade do que aquelas que são as qualitativas. Por exemplo, as ciências exatas, tradicionalmente, têm mais respeitabilidade do que as ciências humanas. O tempo inteiro, a gente baseia a efetividade das coisas que a gente faz em números. A gente tem uma lógica, que é essa lógica da lucratividade. E que, no tempo de Jesus, a coisa não era tão diferente assim. Né? Não é esse sistema que a gente vive hoje, mas existia uma lógica de resultado. E se a gente pensar a vida de Jesus com a nossa lógica de resultado, a gente vai chegar à conclusão de que Jesus foi um grande fracassado. Vamos pensar. Jesus reuniu multidões, selecionou 12. As multidões, quando ele foi preso, mandaram crucificá-lo. Os 12, se perdeu, na verdade, foi quem o traiu. Os outros 11, quando foi preso, crucificado, desesperaram.
sumiram. Ele dizia coisas que são exatamente o contrário da nossa lógica de hoje em dia. Jesus falava, por exemplo, para andar a segunda milha, para dar a outra face. Aqui, agora vocês estão vendo qual é o da minha voz, né? Eu estou aqui falando sem beber água. O sinal da minha fenda. Aqui. Jesus ensina para a gente no Sermão do Monte a ficar com prejuízo. Imagina a seguinte situação, gente. Você está dirigindo, vem alguém e bate no seu carro, a culpa é dele. Aí você fala, não, tudo bem, eu me responsabilizo pelo prejuízo. Eu fico com prejuízo. Quando Jesus fala para andar a segunda milha, se mandarem você andar uma milha, você anda duas. Quando ele fala, quando te pegarem a túnica, você dá também a capa. Quando ele fala, se baterem numa face, você dá a outra face, é disso que ele está falando. Essa lógica não faz o menor sentido na nossa cultura. Na verdade, essa é a lógica que, se você fala para alguém que você fez isso, alguém bateu do seu carro, você disse para a pessoa, não, tudo bem, eu fico com prejuízo, vão te chamar de quê? Seu bobo. Né? Como assim? Isso é um direito seu. Né? Enfim, e aí, por favor, não entenda que eu estou querendo assim, tira a legislação. Mas a questão é, Jesus nos ensina uma outra lógica. E essa lógica que Jesus ensina, ela é totalmente diferente da lógica humana. Da lógica dessa sociedade na qual a gente vive. E, ao invés de transformar o mundo com a renovação do nosso entendimento, o tempo inteiro a gente insere os valores do mundo na nossa vida. O que é uma igreja bem-sucedida? É aquela que tem muitos membros. O que é um projeto missionário bem-sucedido? Aquela que salvou muitas pessoas. O que é um louvor que Deus recebe? Na verdade, é um louvor todo afinado. Enfim, o tempo inteiro a gente baseia o sucesso naquilo que, na verdade, não é o parâmetro que Jesus nos ofereceu para ter sucesso. Porque se a gente pensa que a tarefa de ir pregar o evangelho e batizar e ensinar é uma tarefa que ele deu e que a gente entende que é impossível e que a gente não vai conseguir fazer sem a ação do Espírito Santo, sem que Deus esteja fazendo, não adianta a gente medir pela nossa lógica, a gente precisa medir pela lógica divina. E aí não significa que quando a gente vai, a gente não vê resultados. A gente vê. Tanto em 2010 quanto em 2003, eu tenho as minhas experiências e, de fato, eu não tenho o resultado da conversão. Mas eu tenho as minhas experiências de conversas espirituais e de pessoas que eu acredito que tenham se sensibilizado. Outros momentos na minha vida de evangelismo e de missões. Sei de resultados, tenho contato com pessoas que se converteram e que continuam na caminhada cristã, mas a questão que eu quero focar é que o nosso compromisso quando se trata de evangelismo, missões, é com a obediência. A gente está obedecendo a ordem de Jesus. A gente não precisa se preocupar com os resultados, porque a tarefa de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo, não é nossa. É Ele que vai fazer todas essas coisas. Né? Passa aí para mim. A Bíblia nos fala, em Eclesiastes 11, o seguinte: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retira a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. A gente vai lançando as sementes. Eu poderia usar a parábola do semeador. Né? A gente vai lançando as sementes. A gente não sabe qual vai prosperar, qual vai ser essa semente boa, mas a nossa tarefa não é dar o crescimento. A nossa tarefa é plantar. A nossa tarefa é ir. Né? A gente se acostuma o tempo todo com as urgências da vida e o que Deus nos oferece, o que Deus nos manda não é controlar o tempo, não é fazer para ontem, mas é ir, pregar, ensinar. E a gente precisa focar naquilo que Ele nos ensinou, em obedecer às orientações dele. E aí, nesse processo de obedecer, de perceber que Deus está no controle, que Ele nos surpreende, eu quero convidar e desafiar a cada um de vocês
a se juntarem àquilo que Deus está fazendo na nossa igreja hoje. A gente, na verdade, está fazendo isso desde agosto, mais ou menos, que é quando esses 3 disseram pra gente assim, vamos, a gente vai, né? Mas segurar as cordas nesse momento que eles vão, né? Então, assim, eles estão viajando na terça-feira. Meu desafio para cada um de nós é para que a gente, todos os dias, lembre de orar por eles. Que a gente, se puder, manda uma mensagem para eles para ver se está tudo ok, está todo mundo vivo, se todo mundo comeu, né? Se for possível, deposita mais uma oferta para ir tomar um café lá em Maringá, né? Se precisar de alguma coisa a mais que a gente não sabe. Enfim, mas a tarefa como igreja, esse processo de ir, não é uma tarefa individual. Uma das grandes coisas que a gente mais aprende, essa é uma tarefa que foi dada à Igreja de Cristo, igreja com letra maiúscula, né? E se um vai, é porque tem um monte de outras pessoas que estão dando suporte para que ele vá. E esse suporte é uma tarefa da igreja. É como a gente se envolve nessa grande comissão que Jesus nos oferece. Né? Relembrando um pouco, para montar essa mensagem, relembrando um pouco dessas 2 viagens, eu fiquei me perguntando, se hoje aparecesse a oportunidade de ir, será que eu conseguiria ir? Eu lembro de um amigo para quem eu contei que eu decidi numa semana, mandei o formulário na outra, não sei o quê. Ele, puxa, se você tivesse uma outra vida, você não poderia ir. Isso é uma verdade. Quando eu penso hoje em encaixar uma viagem no meio do vamos, eu sei que hoje é muito mais difícil eu ir. Mas eu posso ir através deles. Eu posso ir de outras maneiras e continuar nessa grande tarefa que é a grande comissão que Jesus nos oferece, que Jesus nos ordena. A gente precisa lembrar o tempo todo que isso foi uma ordem. Isso não é uma opção para a igreja. Essa é, na verdade, a grande razão de existir da igreja. É a gente ir, pregar, batizar e ensinar. É estar o tempo todo atrelado a isso.